Galerinha do Matemática com o Professor Raimundo, nessa videoaula eu irei falar sobre o Sistema Internacional de Unidades, SI, né, que nós chamamos. Só que antes de entrar isso, eu vou trazer uma breve história, tá? Uma breve história daquilo que realmente foi esse período aí, tá certo? Nas civilizações antigas, eles utilizavam basicamente aquilo que ele tinha no corpo para medir, certo? Por exemplo, o palmo, a polegada, a braça, certo? Côvado aí e o pé, certo? Ah, professor, mas tem pessoas que têm um palmo muito maior, não é? Então o que é que a gente percebe, pessoal? Eu tenho um palmo desse comprimento aqui, né? Que eu posso colocar aqui, dá aproximadamente, se eu medir aqui o meu palmo, vai dar exatamente, se eu medir aqui, pegar na régua, vai dar aproximadamente aí 22, certo? Só que tem outras pessoas aí, né? Tem outras pessoas que têm uma mão muito maior do que a minha, né? Aí já pensou, né? Será como era que ele fazia que uma pessoa tivesse um palmo muito grande? Se alguns fazia, por exemplo, alguns vendessem alguma propriedade, né? Isso acontecia, eu creio. Que acontecia o seguinte, que um tinha um palmo menor, ele vendia uma determinada propriedade, ok. Aí quando o outro que tinha um palmo maior, fazia a medição, dava muito menor, não é? Se acontecer também o inverso, aquele que faz que vende uma coisa maior, por exemplo, que tem um palmo maior, por exemplo, já vai dar um erro, né? Por quê? Porque é diferenciado, não existe um padrão dessas medidas. Por exemplo, aquele que tinha o palmo maior, com certeza vai ficar ganhando mais, não é? Então é dessa forma aí. Esse sistema nos ajudou principalmente no que diz respeito a essa questão, certo? Tem alguns que têm um palmo maior, por exemplo, o pé maior também, e o outro tem um pé menor, né? Fica difícil da gente equilibrar os dois, porque aquele que tem um pé maior, com certeza vai, se ele vender alguma propriedade ou alguma coisa, se ele vendeu, por exemplo, né? Isso vai ter que fazer uma medida novamente, ou seja, ele vai ficar ganhando, certo? Baseando lá nos egípcios, pessoal, como era a questão dos faraó, né? Dos faraós. Então, se um faraó tinha um palmo de 20 centímetros, por exemplo, aí, se ele morresse, aí veio outro faraó, aí fazer outro tipo de medida e tiver um palmo maior, já vai ter que mudar tudo novamente, não é? Por isso da importância de um sistema internacional, certo? De unidade, certo? Para equilibrar aqui, olha, nós vamos colocar uma mesma medida aí, certo? Como uma medida padrão, tá certo? Para que todos, quando for vender ou mesmo trocar alguma coisa, olha, aquela medida ali, aquele terreno ali, por exemplo, deu aquele dali. Deu aquela mesma medida ali, tanto para um como para outro, como para o comprador, né? Vamos supor, por exemplo, em uma civilização, ele media de acordo com o palmo, né? Aí outra civilização ou outra pessoa tem um palmo maior, né? Aí ficaria difícil, né? Para um vender para outro, certo? E outras coisas também a mais, também a questão da polegada, tem alguns que têm a polegada muito maior, certo? Por isso nós vemos hoje a questão da polegada na TV, né? Na TV aí, que a gente pode estar medindo a diagonal, tá certo? A questão das polegadas da diagonal, tá? A braça também, pessoal, a braça, que até hoje isso é comum também nos interiores, principalmente na medida da roça, tá? Uma linha, por exemplo, uma linha é 25 braça por 25, que nesse caso são 50 metros quadrados, né? 50 metros quadrados, certo? Só que a braça nesse caso tem alguns que mede, que dá aproximadamente... Tem alguns que coloca como sendo 12 metros, 10 metros, quer dizer... O certo mesmo é 10 metros, tá? Cada um deles. 2 metros, quer dizer, 2 metros. Tá? A braça, 2 metros. Então, o côvado também foi outra medida que nós conhecemos também, que nós vimos em várias formas, principalmente na Bíblia, né?
O pé também, isso daí também é comum. Aí tem aquela mesma questão, aquele que tem um pé maior vai ficar difícil vender alguma coisa para aquele que tem um pé menor, certo? Por isso, se tiver um que tem um pé menor aqui, ó, vai ficar difícil. Opa, rapaz, se eu vendi para você e você tem um pé maior, então a medida vai dar diferente, certo? Então, de uma forma bem simples para tentar entender essa questão aqui, para tentar fazer toda associar tudo aquilo que foi dito aqui no período histórico, né, na história disso, foi criado exatamente o sistema internacional. Vamos colocar aqui uma mesma medida para todos, certo? Então, se eu chegar, por exemplo, lá no Japão, se tiver uma unidade de medida lá, nós vamos colocar, ó, tem um sistema internacional, então vamos de acordo com o sistema internacional. Então, todos vão ter que adotar o sistema internacional. Mesma medida aí para cada um, não tem negócio de erro não. Se eu vender aqui para uma pessoa, ela não vai ter que fazer outro tipo de medida para tentar descobrir a minha medida. Não, vai ser a mesma medida para todos, tá certo? Então, para entender mesmo de fato a importância do ensino do Sistema Internacional de Unidade, foi isso, tá? Antes eles utilizavam o palmo, utilizavam o corpo justamente para medir, certo? Só que diferenciava de pessoa para pessoa. Hoje não, hoje nós temos o Sistema Internacional de Unidade, que é somente uma medida para todos, certo? Por exemplo, um metro, certo? Um metro, um quilo e por aí vai, certo? Nós estamos utilizando. Então, um abraço aí, galera, a cada um de vocês. Não esqueça de dar o like ou me inscrever no canal. Até mais.